Bom dia, queridos irmãos que nos acompanham com a nossa leitura diária. Sejam todos bem-vindos. Antes de introduzir a mensagem de hoje, gostaria de deixar uma pergunta para você. Como podemos cumprir o padrão elevado da nova lei estabelecida pelo Senhor Jesus? A mensagem de hoje vai nos mostrar qual é o padrão elevado da nova lei do reino dos céus. João nos revela que a unção nos ensina todas as coisas. Ela nos ensina a permanecer em Deus e também que nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A unção nos leva a permanecer no Pai e no Filho. Dessa forma, passamos a ter um viver na luz, na verdade, no amor e em unidade. Ser transferido para o Pai e o Filho é nossa única chance de cumprir a nova lei decretada pelo Rei do Reino dos Céus. A nova lei apresenta um padrão tão mais elevado que a lei mosaica que é impossível o homem natural cumpri-la. Jesus não veio para revogar a lei do Antigo Testamento. Na verdade, ele foi o único homem que conseguiu cumpri-la em sua totalidade. Portanto, ele também é o único que está qualificado para decretar a nova lei. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de 17 a 20, lemos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar aos homens, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Também podemos ver em Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Por causa da queda do homem, o corpo humano foi corrompido pela natureza maligna de Satanás, tornando-se carne pecaminosa que é incapaz de guardar a lei. A carne do pecado está presente em todas as pessoas, impossibilitando-as de cumprir e guardar toda a lei. Esta faz exigências, mas está enferma, pois a carne pecaminosa não consegue guardar a lei de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, uma virgem. Jesus nasceu sob a lei para cumprir toda a lei. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, ele não participou do pecado e levou essa semelhança de carne pecaminosa para a cruz, junto com o pecado. Assim, Deus condenou na carne o pecado. A lei não tem o poder de dar vida ao homem. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 21, diz: porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei.
A lei serviu para guardar naquele tempo do Antigo Testamento o povo de Deus, até que viesse a fé por meio de Jesus Cristo. E continuando os versículos de Mateus 5, de 23 a 26, diz: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela, encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Jesus Cristo, recebemos vida e nos tornamos filhos de Deus. E a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a fé. É a fé, e a fé nos leva até a substância de Deus, nos transfere da esfera terrenal, da lógica mental humana e nos introduz na esfera de Deus. Por isso, não podemos permanecer na esfera da lei. Precisamos viver pela fé, pois, mediante a fé, acessamos a admissão de Deus e temos acesso às riquezas da substância de Deus. Por meio da fé, podemos desfrutar do viver elevado do povo do reino. Somente em Jesus conseguimos cumprir a lei, a qual foi ainda mais elevada por ele. Conforme lemos: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Continuando a leitura de Mateus, diz: E quem profere um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E que ele chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazer, exalta a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e seja recolhido em prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagarás o último centavo. Nesse trecho, Jesus fala de vários níveis de julgamento conhecidos pelos judeus. O primeiro julgamento seria no âmbito distrital, no âmbito do sinédrio, o que seria a última instância, o Supremo Tribunal, e por fim a Geena de fogo, inferno de fogo, no âmbito do julgamento de Deus. O povo do reino dos céus não está destinado ao lago de fogo, porque, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Entretanto, ainda passaremos pelo julgamento do tribunal de Cristo. Se formos reprovados no tribunal de Cristo, não seremos lançados no lago de fogo. Todavia, ficaremos nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não estaremos no fogo, mas sofreremos o dano das chamas durante o reino milenar. Por fim, participaremos da nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Como povo do reino, se ainda ofendemos ou defraudamos ou causamos algum dano a alguém, temos de lidar seriamente com essas coisas, para que nenhum oficial de justiça nos leve para o ranger de dentes. Vivamos de modo a ser aprovado diante do tribunal de Cristo.
Oh, Senhor Jesus, amados irmãos, esse é o padrão do viver do reino dos céus. Esse é o padrão da lei do rei do reino dos céus. Jesus veio para nos ensinar. Jesus veio para nos orientar de como deve ser o viver do reino dos céus. Se quisermos reinar com o Senhor, nós precisamos ir diante, como foi lido, do nosso irmão. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, você tem que ir diante dele e perdoar, para que ele possa te perdoar, para que você possa perdoá-lo, para que você tenha um coração digno de um povo do reino dos céus. Posso orar por você? Amado Deus, as tuas palavras têm nos elevado a buscar cada vez mais um padrão que seja digno de ser um povo do reino dos céus. Nos ensina, Senhor, a perdoar o nosso próximo. Nos ensina a ser pessoas mansas, humildes de coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, que nos têm cada vez mais nos aperfeiçoado. Perdoa, Senhor, aqueles que não tenham ofendido, assim como o Senhor nos perdoou. Amém. Querido ouvinte, inscreva-se em nosso canal, dê seu like. Se você gostou, compartilhe. Nós, da Igreja em Camaçari, agradecemos a todos aqueles que nos acompanham todos os dias aqui no nosso canal. Deus te abençoe.